santa sobre as nossas cabeças, para que nós, na ocupação dos nossos mandatos, tenhamos essa sabedoria de colocar sempre a direção de Deus e fazer da melhor forma possível. O povo que nos escolheu para representá-los durante o mandato a que nos foi confiado, que a gente possa fazer da melhor forma possível, que as vendas sejam tiradas dos nossos olhos e que todos os caminhos sejam mostrados e que aquele caminho escolhido para percorrermos seja o melhor possível. E esta noite, com certeza, ficará marcada nesta data, nesta casa, nos anais da nossa casa, no momento de fé, no momento de congregação e, acima de tudo, no momento de ouvirmos a palavra de Deus, momento de pausa dos nossos trabalhos, e que todo esse espírito que preencheu esta noite seja tomado aí ao longo dos nossos trabalhos até o término do nosso mandato, e com certeza ainda, esta casa será palco ainda de outras homenagens por todas as denominações, já foi palco aqui de outras denominações e noites importantes como essa, mas ficará gravado nos anais, na memória desta casa, esta noite abençoada e tão importante, não só para vocês pelo centenário, mas também para a nossa casa legislativa. Vereador de São Flávio, meus parabéns, Vossa Excelência, na sabiência do seu mandato, das suas atitudes, tem proporcionado a esta casa noites importantes como essa. Que Deus continue te abençoando, a você e a sua família, e a todos os pastores, as assembleias de Deus e as outras denominações, como foi dito aqui, num momento tão importante para Nova Friburgo, num momento tão desastroso da nossa história, o que seria de nós se não houvessem as igrejas aqui em Nova Friburgo. É prova de que o nosso povo, prova de que Deus tem agido muito fortemente nesta cidade, e se não fosse Ele atuando em todos os anos anteriores, essa catástrofe com certeza teria sido muito, muito, muito maior. Então, se Deus não tivesse agido ao longo dos anos, essa catástrofe poderia realmente ter tido um papel muito pior na nossa sociedade. Então, louvamos a Deus por todo o trabalho que Ele fez, por todo o direcionamento, por cada membro, por cada pastor que tem pastoreado aí as suas ovelhas e que fez, desse momento trágico da nossa história, minimizado por conta da participação de todas as igrejas. Então, somos muito gratos a vocês, somos muito, muito, muito gratos a tudo que vocês têm feito por nós, não só autoridades, mas pelo povo de Nova Friburgo. Que Deus continue iluminando a cada um dos senhores, para que continue pastoreando as ovelhas. E quem sabe, daqui a alguns anos mais, a população de homens e mulheres transformados através da palavra de Deus seja muito maior, essa proporção seja muito maior do que nós estamos vivenciando hoje. E nós sabemos que somente através, nós temos dados históricos, dados estatísticos históricos, que as cidades que têm os menores índices de violência, tudo, são as cidades mais evangelizadas do país. Então, nós queremos muito que Nova Friburgo esteja nesse rol das cidades aí, no curto espaço de tempo. Então, que Deus abençoe. Vou voltar a palavra ao vereador de São Flávio, que fará o fechamento aí desta sessão com a oração para Nova Friburgo, para os senhores pastores, para todos os membros das igrejas, para nós políticos, para o nosso deputado, que tenha lá o direcionamento do deputado. Nós precisamos muito. É um momento em que, essa semana ainda, nós tivemos sobrevoando a cidade, eu, o prefeito, o vereador Marcos Medeiros também, e vimos que muita coisa ainda precisa ser feita. Estamos muito preocupados com as encostas, tem muita pedra ainda que está aí pendurada, quase caindo, o nosso rio completamente ainda assoreado, e nós estamos há 4, 5 meses das próximas chuvas. Então, estamos muito preocupados, precisamos muito, muito, muito das nossas autoridades do governo do Estado, das autoridades federais, para que olhem um pouco mais para Nova Friburgo. Nós estamos querendo nada mais do que as outras cidades, mas é muito fácil perceber que, com certeza, Nova Friburgo foi a cidade mais atingida de todas as outras que foram atingidas. Nós não queremos nada além de outras cidades, mas precisamos dar atenção especial do governo do Estado, do governo federal, para que, daqui a pouco, quando as chuvas voltarem, o nosso povo, a nossa gente, possa ter um pouco mais de tranquilidade e não ficar apavorados aí com o início das próximas chuvas. A gente precisa muito da união de todos, estamos fazendo a nossa parte, mas sem a ajuda das autoridades do Estado e da Federação, pouco nós podemos avançar
né, nessa questão. Então, lógico, com certeza, deputado. Bom, eu amanhã tenho uma audiência com o governador do Estado às 11 horas, e eu vou transmitir essa sua observação, principalmente para que ele tenha consciência de que o senhor falou agora, que daqui a 4, 5 meses vem chuva de novo. Então, eu vou transmitir a ele a preocupação do presidente, que externa a preocupação de todos os vereadores, e vou mandar uma resposta para o senhor. Muito obrigado. Nós precisamos muito dessa ajuda. Estava conversando ainda hoje com o vereador Marcos Medeiros, para que a gente possa aí tentar uma agenda com o governador, e Vossa Excelência até pode servir, né, aí fazer essa gentileza para nós, nessa audiência que terá amanhã às 11 horas, para que sejamos todos nós, vereadores, os 12, e quem sabe também com a presença do prefeito, sermos recebidos pelo governador, porque a nossa preocupação é muito grande, né? Eu não queria estragar esse momento de festa, mas foi ligado com a participação das igrejas que teve nesta ocasião, é que nós precisamos juntos, né, não pensar no que poderíamos fazer depois, mas sim tudo que a gente pode fazer antes da chegada da próxima estação das chuvas aí. Estamos muito preocupados, né, somos vencedores, nós sobrevivemos a tudo isso, e coube a nós que sobrevivemos, né, tomar as iniciativas, os procedimentos para que essa tragédia não volte a acontecer em Nova Friburgo. Agradecer mais uma vez a participação de todos, a presença de todos, né, para nós é motivo de orgulho, é sempre ter o nosso plenário aqui cheio, completamente lotado, né? Essa é um convite que sempre faço a todos que participem dos nossos debates, das nossas sessões, às terças e quintas-feiras, né? É sempre um momento importante, né, termos esse embate com a população de Nova Friburgo. A participação de vocês é muito importante, porque traz para nós e aumenta cada vez mais a responsabilidade do nosso dever de servir a Nova Friburgo. Muito obrigado ao nosso querido Jorge Henrique, ex-prefeito de Duas Barras. Rapidamente, vereador, antes de voltar a palavra ao vereador de São Flávio. Ontem, quando estive no Palácio, foi pedido um ofício onde os 12 vereadores pudessem assinar, solicitando essa questão da audiência. Se houvesse a possibilidade que fizéssemos esse ofício, que assinássemos e o nobre deputado pudesse ser o portador desse ofício. Infelizmente, nós não temos ainda a participação dos 12, né, hoje, nesta noite. Mas o deputado, com certeza, fará essa gentileza, e a gente, né, prepara o vereador também, logo envia a caminho, a gente manda um carro ainda na segunda, um portador levar em mãos lá no Palácio, mas com certeza o deputado já irá se adiantar, né, nesse convite. E faço também, seria para nós uma grande honra, se o caso o governador marcar, que o senhor esteja conosco nesse encontro aí. Então, uma boa noite a todos, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e muito obrigado. Vereador de São Flávio. Excelentíssimo senhor presidente, só fazer notar a presença do senhor Carlos, lá de Cachoeiro de Macacu, representando, desculpe, senhor Cláudio, de Cachoeiro de Macacu, que chegou agora também, pastora Célia, que já está aqui desde cedo, Célia Miranda, que está ali no final, ficou de pé agora. Agradecer a presença de todos, na verdade. Na verdade, o fato de não termos citado o nome não significa que não tenhamos, talvez, prestigiado, mas se entendemos dessa forma, eu quero pedir perdão. Às vezes a pessoa, né, pensa em ser citada e não foi, mas não foi de propósito, não foi por querer privilegiar um ou outro, mas às vezes nós não conseguimos, né, atender a todos, mas pedimos perdão por isso. Senhor presidente, nós vamos partir para um momento de oração, mas eu gostaria, pastor Alvino me trouxe aqui um jornal do centenário, e, senhor presidente Sérgio Xavier, eu gostaria de fazer essa entrega simbólica. Eu acho que nós temos que ter momentos de simbolismo também. Eu disse no meu gabinete, para a minha assessoria, que muitas coisas mudariam em Nova Friburgo após essa sessão. Disse profeticamente, porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Se a oração de um justo muito pode em seus efeitos, depois da oração que nós fizemos nesta casa no dia de hoje, nós já tivemos, quando abrimos a sessão, notícias boas. A notícia com relação ao Hospital do Câncer, a notícia agora que o pastor Samuel Malafaia vai estar levando, a solicitação colocada pelo vereador Marcos Medeiros, pelo presidente da casa, para reunião com o governador, né? Os ofícios que são enviados, tanto pelo vereador Isaac, todos nós temos feito um trabalho, nós precisamos que esse trabalho que nós fazemos aqui, por nossa cidade, por nossa região, por nosso povo, que esse trabalho prospere, que ele de fato aconteça.
E nós sabemos que tem um que pode fazer com que isso aconteça de forma breve e surpreenda a todos, e essa surpresa sirva até de testemunho de que o Deus poderoso está aqui neste lugar nessa noite. Então, senhor presidente, eu quero te entregar o jornal que diz o seguinte: Mensageiro da Paz, que é o jornal centenário das Assembleias de Deus, que diz: de grão de mostarda a tantos como a areia da praia, né? Tem um hino até que diz: tantos como a areia da praia. E aqui esse jornal tem um resumo dos primórdios das Assembleias de Deus por região, todas as regiões, e que Vossa Excelência possa entregar esse jornal aos cuidados do nosso departamento de história, nosso promemória, para que daqui a muitos anos alguém possa encontrar. E eu até solicito a todos os presentes, aqueles que quiserem, que possa assinar aqui na primeira página do jornal. Quem sabe um dia alguém vai pegar lá, vai ver a assinatura: ah, vereador de São Flávio, há 100 anos atrás esteve participando dessa sessão solene. Vou entregar aqui ao presidente. Fica aqui para entregar ao presidente. Pastor Zé Antônio dos Santos estará ocupando a tribuna e dirigindo a Deus este clamor por nossa Câmara, por nossa cidade, pelas autoridades, para que Deus venha continuar nos abençoando. Pelote, senhor presidente. Jogo rápido enquanto o pastor vai reconhecer o esforço que o sargento Folha fez para estar presente aqui hoje. Ele me narrou a história, óbvio, é cumprida, mas de qualquer forma é importante que seja reiterado esse reconhecimento do sargento Folha, nosso bombeiraço. Pois não, pastor. Senhor presidente, senhores vereadores e autoridades que se encontram aqui nesta noite, nós estamos aqui para encerramento desta linda sessão. Eu confesso para vocês, eu vou para casa alimentado, né? Graças a Deus, eu sou uma daquelas pessoas que cheguei aqui em Friburgo com 17 anos e em 1957 estou aqui até hoje. Vim para trabalhar, vim para vencer e consegui. Entrei aqui de chinelo, sem poder trabalhar à frente de um restaurante porque não tinha um sapato. Mas eu encontrei Deus no meu caminho, esse Deus. E hoje eu posso dizer que aos meus 70 anos eu estou cheio de experiências que daríamos para conversar aqui a noite inteira, sabendo que Deus, Ele cuida de uma maneira especial. Nós encontramos o apóstolo São Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje nós temos experiências e podemos dizer, simplesmente em termos de conhecimento da cidade, igreja, da qual sou membrado há 52 anos na Assembleia de Deus Central. Ali tive a oportunidade de adentrar o pastorado daquela igreja há 32 anos, que ali estamos pastoreando aquela igreja, e Deus tem nos abençoado de uma maneira muito grande, mas eu sempre sou aquele pastor Zé Antônio que vocês conheceram aqui esta noite, fugindo para lá, fugindo para cá, porque eu gosto mesmo de bastidor. Eu gosto mesmo de ouvir as pessoas, conversar com as pessoas e tentar orientar naquilo que Deus me dá. Mas, como tive na semana passada, mais uma vez, algo maravilhoso na minha vida, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. E tive, mais uma vez, pela quinta vez na história da minha vida, um livramento de morte que estaria acontecendo, esta hora eu não estaria aqui. Mas o Senhor esteve comigo, é uma história muito bonita, mas outro dia eu conto para vocês, que hoje estou na hora de encerrar, não é? Mas nós temos que estar sempre atentos. Tivemos a oportunidade de adentrarmos a Igreja Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo no ano de 1959, no dia 10 de novembro.
E no dia 11 de novembro, participando de um culto no Morro da Pedra, na casa do irmão Miguel de Souza, foi me dada a oportunidade de pregar a primeira mensagem ali naquele culto. 11 de novembro de 1959. A maioria de vocês não tinham nascido. Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer grandes autoridades como meu querido amigo, Dr. Renato Birrame. Eu estava olhando Isaac dizendo que ele saiu dali da central, foi que está tudo muito bem, porque não adianta ter saído da central, todos pertencem à central. Todo pentecostal que tem arraigado em Friburgo saiu da central. Pois é, você nasceu lá. Lá não batizamos criança, mas apresentamos ao Senhor. Ele foi olha, viu, garotão? Foi bem criado. Deus tem abençoado. Vou só antes de orar, dá licença de um minuto. Está tão gostoso que nem os vereadores hoje querem ir embora. Essa reunião está uma bênção, né? Meus irmãos, todos nós falamos aqui, não vamos falar de Daniel Beck do Navingue, porque eu sou um admirador deles, dos 100 anos passados, como sou hoje um Samuel Malafaia, que Deus tem nos colocado um ao lado do outro, e tem nos dado uma amizade tremenda. Que o único deputado com quem eu lido direto, Samuel Malafaia. Isso quer dizer que ele sofre muito mais, né? Porque eu peço tudo é para ele, né? Nem sempre ele pode fazer, claro, não pode, mas quando pode, faz bem feito, graças a Deus. Mas, irmãos, eu vi vocês falando daquilo que não foi trabalho para nós, foi executando aquilo que está na vontade de Deus, como o que aconteceu no mês de janeiro, aqui na cidade de Nova Friburgo, Teresópolis, aquela região sofrida também. Naqueles dias, uma semana antes, eu só quero dizer para vocês o que é que Deus faz, Ele quer fazer, não é? Porque a palavra de Deus diz que alguns, Ele se manifesta em sonhos e visões, e eu tive um sonho muito forte, e meu nome é José, mas não é do Egito, portanto não interpreto sonhos. Eu sonhei que eu estava em um lugar sozinho, uma montanha muito grande, uns arbustos separavam eu da montanha, mas começou a nascer um rio no pico daquela montanha, e uma coisa me preocupa até o dia de hoje. Começou a nascer aquele rio no pico daquela montanha, e eu vi que ele ia enchendo a cidade, e eu tentei fugir, mas não consegui. Eu acordei. Naquele domingo, logo, a minha filha me pediu: pai, eu vou sair 4 dias com os meninos, dá para o senhor viajar com a gente, porque eu não tenho experiência de estrada. Tudo bem, vamos. Saímos daqui na segunda-feira, na quarta-feira, 5 da manhã, aliás, no domingo à noite. Quando ela me chamou para sair, eu não sei se Edson estava na igreja, alguns irmãos aqui estavam, e eu disse para a igreja: eu tive um sonho muito ruim, eu quero que vocês orem por mim, porque quando eu sonho e continuo com ele na mente, ele vai acontecer. E eu pedi que eles orassem por mim. Quando acabamos de orar, o pastor Pedro Filho disse: pastor Zé Antônio, não se preocupe, você vai ver, mas não vai chegar a você. E eu não entendi também, e fui lá para Raposo. Foi quarta-feira de manhã, 5 da manhã, um irmão que estava no culto, ele me liga: pastor Zé Antônio, você está vendo televisão? Eu disse: que é isso, 5 da manhã, como é que eu vou ver televisão? Ele disse: teu sonho se tornou realidade. Como? Dentro da tua garagem deve ter 1,5 metro de água. Eu moro na Galdino do Vale. 1,5 metro de água. Friburgo está inundado. Eu disse: eu vou embora agora. Isso não adianta, não tem passagem para voltar. Agora tem que esperar a gente avisar. Mas, irmão, o que me preocupa é que aquela montanha, nascia água no pico da montanha e descia rios de água barrenta, mas ela se dividia. Não se esqueçam disso, porque está me preocupando. Ela se dividia, metade era uma água barrenta, a outra metade era como um petróleo, era preta, e havia lua sobre ela e ela brilhava. E nós vimos o resultado da barrenta. Não sei o que significa o resto, mas eu sei que
nós precisamos estar atentos. E volto a reforçar a mensagem que foi entregue como pedido ao pastor Samuel. Em 1997, dezembro de 96, né? 96. Foi uma enchente que nos trouxe problemas muito sérios também nessa cidade. Está chegando dezembro outra vez, deputado. Por favor, use teu prestígio, lute em prol desta cidade, porque ela vai precisar, e nós esperamos que assim seja. Agora nós queremos nada mais, nada menos do que agradecer a Deus. Foi dito que nós estaríamos fazendo um clamor, uma oração intercessória esta noite, por esta cidade, e vamos incluir este corpo político desta cidade. Eu não tenho queda política, não, eu sou amigo de políticos, mas político eu não sou e nem poderia ser, não é? Eu tenho prazer em conhecer as pessoas. Há tempos passados, fui levado à Marinha do Brasil, Marinha Brasileira, para receber uma medalha. E eu nunca fui militar, nunca. Mas eu voltei dali mais vibrando de alegria, porque sempre admirei a Marinha, sempre admirei. Sempre tive assim uma felicidade muito grande quando sou apresentado a este povo. Tivemos um culto há dias passados com os marinheiros ali presentes da velha guarda. Foi uma bênção aquele culto. Então, nós tivemos também uma outra homenagem, uma medalha aí do Tiradentes, foi uma bênção também. Então, a alegria vem, mas nós dividimos momentos de alegria com momentos de tristeza. E esse momento de alegria com momento de tristeza, às vezes nós costumamos entender, mas uma coisa nós vamos pedir agora. A palavra de Deus nos diz, da parte do Senhor, através do profeta Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que nós precisamos, Deus quer falar conosco e nós não sabemos. Eu convido todos vocês a um momento de meditação. Feche os seus olhos e leve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele agora. Ó Deus amado, Pai, Senhor dos céus e da terra, nós te adoramos. Pai, temos vivido momentos onde estamos fazendo uma reflexão, Senhor, onde estamos fazendo uma retrospectiva de 100 anos que Tu permitiu que nascesse neste país a Igreja Assembleia de Deus, começando com 2 homens, para 4, 18, 20 e hoje aproximadamente seus 15 milhões que se reúnem para a glória do Teu nome. Pai, nesta noite nós queremos Te pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos moradores da cidade de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e outros lugares, Pai, que têm sido atingidos por catástrofes como esta que aqui aconteceu. Senhor, todos são seres viventes. Quando a catástrofe vem, ela deixa, Senhor, rastros, deixa trabalho, como deixou, Senhor, nesta cidade e em todas as demais, para socorro às vidas, e nem assim sequer damos conta de chegar onde é preciso. Mas, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, uma bênção especial para a direção destas cidades, para os políticos, Pai, que foram eleitos para ajudar a trazer ajuda também para estas cidades. Pai, nós Te pedimos saúde para cada vereador, prefeitos, enfim, deputados, presidente. Nós pedimos, Pai, pelas autoridades, porque é dever nosso orar e interceder pelas autoridades, mas Te pedimos, meu Deus, que todos saibam encaminhar toda a necessidade do povo, Senhor. Existe, Pai, nesta cidade, quando Tu sabe, pessoas, Pai, que sequer tem um colchonete para dormir. Existe nesta cidade pessoas que estão chorando, Te pedindo, ó Deus, um socorro para a casa que perdeu, pedindo, Senhor, uma condição para tratar da enfermidade que restou. Senhor, eu Te peço que nesta hora as Tuas mãos estejam estendidas, Pai, dando condições a estas autoridades. Eu Te agradeço, meu Deus, porque alguém está trabalhando. E esta cidade, Pai, nos traz uma notícia hoje. Tu sabe, ó Deus, por que falo contigo assim?
nos traz uma notícia hoje da chegada de um hospital de tratamento do câncer. Este sofrimento terrível que atinge a humanidade, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, que tu dê a estas autoridades, Pai, condições de não só trazer, mas sustentar nesta cidade, Pai, um tratamento. Tu sabe quanto este tratamento custa, Senhor, para aqueles que desejam dar socorro a esse tipo de tratamento. Pai, por isso eu te peço, por todas as autoridades na área de saúde, Senhor, que possa enxergar a necessidade, pois esta cidade atingida, Pai, ela ficou com sequelas. Teresópolis ficou, Petrópolis ficou, outras cidades também, e eu te peço, meu Deus, que assim tu esteja cuidando da frente de governo de cada cidade, para que nós juntos, Pai, possamos assistir de pé a vitória de um povo nos dias que estamos vivendo. Falamos muito de 100 anos passados, porque a igreja nascia. Vamos falar do dia de hoje, porque ela existe e aqui está para oferecer um trabalho à medida das suas posses. É o que nós te louvamos e entendemos assim. Te agradecemos pelo irmão Edson Flávio no seu esforço de nos trazer até aqui. Agradecemos pelo presidente desta Câmara e pelos demais que estão ao seu lado. E agradecemos, ó Deus, por participar desta noite abençoada. Em o nome de teu Filho Jesus, que vive e reina, Senhor, para sempre. Amém. Amém. Senhores vereadores, portanto, nós declaramos encerrados os trabalhos desta 37ª reunião da 5ª sessão ordinária, marcando a próxima para terça-feira, dia 21 de junho, às 17h30. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana, e estão todos convidados, né, para comermos um pedacinho do bolo aqui, em homenagem ao centenário das Assembleias de Deus de todo o Brasil. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.